Evangelho de João, capítulo 6, versículo 5. Então Jesus, levantando os olhos e vendo que uma grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: onde compraremos pão para estes comerem? Mas dizia isto para o experimentar, porque ele bem sabia o que havia de fazer. Filipe respondeu-lhe: 200 dinheiros de pão não lhe bastarão, porque para que cada um deles tome um pouco. E um dos seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse: está aqui um menino que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos, mas o que é isso para tantos? E disse Jesus: mandai assentar os homens. E havia muita relva naquele lugar. Assentaram, pois, os homens em número de quase 5.000. E Jesus tomou os pães e, havendo dado graça, partiu-os pelos discípulos, e os discípulos pelos que estavam assentados, e igualmente também os peixes, quanto eles queriam. E quando estavam saciados, disse aos seus discípulos: recolhei os pedaços que sobejaram, para que nada se percam. Recolheram, pois, e encheram 12 cestos de pedaços dos pães de cevada que sobejaram aos que haviam comido. Amém. Diga graças a Deus. Pode fechar sua Bíblia, você que trouxe. Você que não trouxe, não precisa fechar. Essa história é muito conhecida. Muitas canções são cantadas. 5 pães e 2 peixinhos. Quem nunca ouviu canções como daquela banda 4x1? Entre tantas outras. Uma história interessante de um milagre fantástico. Mas ela é muito rica em detalhes. A gente pode pregar 5, 6, 10, 15, 20 vezes sobre essa história. E cada vez contar e pregar uma mensagem diferente, uma vertente diferente, tamanha riqueza de detalhe desta passagem e do grandioso milagre. Mas hoje eu quero ter um foco exatamente na bênção, no milagre de Deus, na prosperidade sobre a vida daqueles que servem ao Senhor, sobre a vida daqueles que confiam em Deus. Essa história nós conhecemos bem. Ela conta que Jesus Cristo estava caminhando, a multidão ia com ele, era muita gente, já ia ficar à noite. Então ele disse para os discípulos assim: vai lá na cidade, faz alguma coisa, compra pão, compra comida para esse povo. É interessante que nós lemos aqui, tem outro evangelho, né? Mas no evangelho de João, Filipe, olha que Filipe respondeu quando Jesus falou assim: vai lá comprar comida para esse povo. Mas tinha muita gente, irmãos. A Bíblia diz que quando mandou sentar na relva, era 5.000 homens. Mas ela não fala das mulheres, ela não fala das crianças, fala de 5.000 homens. Então nós acreditamos que quase 20.000 pessoas acompanhavam Jesus nessa caminhada e sentaram à relva para comer. Quando Jesus falou assim: como nós vamos fazer para alimentar esse povo? Como nós vamos fazer para alimentar essa multidão? É exatamente o que acontece na nossa vida muitas vezes, quando nós paramos e nós imaginamos uma situação. O que nós vamos fazer agora para resolver essa situação? Talvez você senta com a tua esposa, com os teus filhos ou com o teu marido e diz: e agora? O que nós vamos fazer? Qual é a solução? O que dá para ser feito? Aí a gente pensa de forma natural, como pensou Filipe, e ele respondeu: Senhor, o negócio é o seguinte: 200 dinheiro de pão não basta, e nós não temos dinheiro nenhum. Mesmo se tivesse 200 dinheiro de pão, não ia dar para alimentar esse povo todo, Senhor. É o que a gente é o que a gente pensa. Às vezes, se você parar para colocar no papel e analisar a sua situação, é claro que eu quero falar de bênção de Deus hoje, de prosperidade, e eu quero ungir as suas mãos para a prosperidade. A secretária vai preparar para mim lá no gabinete uma taça com essência que no final eu vou usar para ungir suas mãos. Mas quando falamos em prosperidade, nós falamos em todas as áreas da vida.
E não deixamos de fora também a área financeira, porque é um plano de Deus, é um projeto de Deus. Tudo que Deus conquistou na cruz é direito nosso, é nossa herança. E a prosperidade não é só financeiro, é Deus nos abençoar em todas as áreas da nossa vida. Ser próspero é ser suprido por Deus, é exatamente ter uma resposta espiritual ou uma resposta sobrenatural, quando naturalmente não conseguimos enxergar. Filipe não enxergava espiritualmente nesse momento. Ele disse: Senhor, 200 dinheiro de pão não dá. Talvez você até falou esses dias atrás: se eu receber 3 meses adiantado, não dá para pagar as contas desse mês. É exatamente o que Filipe estava dizendo. Mesmo que tenha bastante dinheiro, 200 dinheiro de pão, não tem como, não tem jeito. É difícil, é complicado. Aí Jesus Cristo mandou eles se assentarem na relva. Por que sentar na grama? Porque um dos discípulos, André, ele disse assim: Senhor, não tem nada para comer aqui, mas tem um garoto, tem um menino, que ele tem ali 5 pães e ele tem 2 peixinhos. É a única comida que ele tem aqui, Senhor. 5 pães e 2 peixinhos, dependendo do menino. A Bíblia não fala aqui a idade do menino, mas vamos supor que esse menino fosse igual esses 2 meninos aqui. Vocês já viram esses 2 meninos num rodízio de pizza? Vocês já viram? Alguém já foi com o Darim quando ele era mais novo? Agora eu não sei, mas quando ele era mais novo no rodízio de pizza? Se for nessa caminhada, se for nessa, os 5 pães e 2 peixinhos não dava nem para aquele garoto. Mas é interessante que naturalmente é assim que a gente vê, é assim que nós olhamos. Muitas vezes eu e você, nós olhamos para uma situação e naturalmente nós percebemos, e com a inteligência que nós temos, nós deduzimos que não tem como, não dá para resolver. Nessa situação ficou complicado, o salário está pequeno demais, a dívida está maior do que o salário, não tem como fazer. É claro que a parte natural nós precisamos fazer. O cristão tem que ter inteligência e sabedoria. Tem que pedir a Deus sabedoria todos os dias. Repito mais uma vez: a sua vida não é resultado das orações que você faz na igreja apenas. Porque ninguém chega na igreja num domingo e ora assim: Senhor Deus. Se alguém fez uma oração dessa, pode falar, levanta a mão e me interrompa. Fala: pastor, eu já orei assim, tá? Se vai ser um caso especial aqui, se tiver. Eu acredito que não tenha. Orou assim: Senhor, estava pensando, Pai, minha vida está boa demais. Está tudo muito tranquilo, Senhor. Deus, essa semana, mas manda uma prova, mas daquelas. Aquela de arrepiar. Deus, manda um problema, mas daquele de tirar o chão de debaixo do meu pé, para eu pegar mais firme. Manda problema para eu resolver, Senhor. Alguém já fez oração assim? Não, eu tenho. Você vai que alguém fala: eu orei, pastor, eu ia arrumar uns problemas para você. Não precisa nem pedir, pede para mim que eu tenho uns aí, para você me ajudar a resolver. Ninguém ora assim. O que a gente ora na igreja? O que você vai pedir hoje? Senhor, abençoe a minha vida, Senhor. Abençoe a minha casa. Abençoe a minha família. Proteja, dê saúde. Abençoe o salário. Multiplica o salário. Abra as portas do emprego. Senhor, me afaste, me livra do mal. É o que nós pedimos. Nós não pedimos problemas. Mas agora vamos fazer uma pesquisa. Quem aqui tem enfrentado problema? Levanta a mão. Todo mundo. Mas por que você tem problema se você não pediu problema? Existem vários fatores, mas um dos principais fatores dos problemas que nós enfrentamos traz o culpado, que é fácil de achar. Mas tem gente que não consegue achar o culpado dos seus problemas, mas é fácil de achar, porque o culpado de 80% dos seus problemas é encontrado em qualquer espelho. Você olha lá, pá, está ele te olhando. Você mexe a cabeça, ele mexe também, ele imita você. Lá está o culpado da maior parte dos seus problemas. Mas o que acontece? Às vezes eu oro, mas não busco conhecimento, e eu não busco sabedoria.
Então eu venho na igreja, glória a Deus, aleluia, para a direita, para a esquerda, porque Ele vive, posso crer no amanhã. Mas quando eu saio da igreja, as minhas decisões são equivocadas, eu decido sempre errado, eu não tenho compromisso ou responsabilidade com nada. E a minha vida é exatamente resultado das escolhas que eu faço. Ore a Deus, Ele te ajuda, peça sabedoria para escolher melhor. Porque quanto melhor forem as escolhas, melhor nós vamos caminhar. Nós comemos das nossas escolhas, boas ou más. É claro que você pode falar o que você quiser, mas isso é a palavra de Deus. Gálatas 6, ela traz a lei da semeadura. Ela diz que o que você planta, você colhe. Por isso que eu repito há muitos anos uma frase, ela parece um pouco dura, mas ela serve para mim, serve para você. Porque quando eu prego, trago a palavra, não é só para você, é para mim também, é para todos nós. E tem uma palavra que diz assim: você não gosta do que você está colhendo? Olha para trás e veja o que você plantou. Nós colhemos hoje o que plantamos ontem. Pastor, mas eu estou plantando coisa boa hoje, mas estou colhendo uns trem ruins aí. É lá de trás, o que você está plantando agora vai colher amanhã. Então nós precisamos nos posicionar e pedir sabedoria a Deus, inteligência. Eu não posso ser aquele crente, irmão, tapado, é só glória, é só reteté, é só glória, mas não entende a palavra, não toma posição com sabedoria. Vai ficar orando bastante, é bom orar, mas vai ficar batendo a cabeça. E às vezes Deus até pede para a pessoa parar de orar, fala, para de orar. Aí você pensa, pastor, agora o senhor falou uma heresia. Deus mandando alguém parar de orar, tem na Bíblia. Deus chegou para Josué que estava orando, ai Senhor, e agora Senhor, o que será do teu nome? O que as pessoas vão falar? O que vai ser de mim? Por quê? Porque Deus falou assim, levanta-te. Ele estava prostrado, ele estava com todo o ritual de adoração, e Deus falou, levanta daí, não adianta ficar orando, se o problema está no meio do povo e você não resolve, levanta e vai resolver. Muitas vezes nós precisamos orar para pegar direção e sabedoria, para nos levantarmos e buscarmos a resposta, para resolver aquela situação. Não adianta eu ficar reclamando a vida toda de coisas que eu permito todos os dias. Aí vem a outra frase que diz, não reclame daquilo que você permite. Se você está permitindo, não adianta ficar reclamando, porque é você que está permitindo. Então nós precisamos de sabedoria, irmãos. Jesus Cristo sabia que o tempo dele era curto. Ele não ficou gastando tempo fazendo milagres para os discípulos. Você não vê Jesus chegando, Pedro, vem cá, está com dor aonde? Sai dor, e a dor saiu. Ele não se preocupava com isso. Os discípulos eram abençoados na caminhada com Jesus. Nem os discípulos ficavam pedindo coisas para Jesus, Senhor, faça isso para mim, Senhor. Não, eles caminhavam com Jesus, era abençoado na caminhada, e a intenção de Jesus maior era provocar uma metanoia, uma mudança de mentalidade nos discípulos, porque ele ia para o Pai, e os discípulos tinham que continuar a obra, e eles tinham que ter sabedoria para fazer o trabalho. O tempo passou, você é discípulo, e você precisa de sabedoria. Porque senão vai ficar chorando e reclamando, eu não sei o que está acontecendo. Meu Deus, eu não sei o que está acontecendo. Mas é preciso buscar conhecimento. É preciso orar, mas tomar atitudes através da oração. É preciso ter paciência. Lembra que nós falamos? Paciência não é esperar. Porque muita gente não é paciente, muita gente é impaciente, mas ele é obrigado a esperar. A mãe já não aguenta mais ver a hora, ela está impaciente, ela quer ver a hora do filho nascer, já está de 8 meses, se ela pudesse teria agora, mas ela tem que esperar. Às vezes ela está impaciente, mas ela tem que esperar os 9 meses, naturalmente falando. Então paciência não é só esperar, paciência é ter a atitude certa, é a habilidade de tomar decisões certas, enquanto se espera. Então Jesus Cristo nos ensina, nos mostra, nos orienta. A Bíblia está cheia de direção, de conhecimento para nós aplicarmos no dia a dia. Mas é claro que nós precisamos fazer aquilo que é natural. Irmãos, pastor, eu quero viver o sobrenatural de Deus. Tá,
para viver o sobrenatural de Deus, você precisa fazer o natural, aquilo que cabe a você, aquilo que compete a você. Esforça-te, tem de bom ânimo, e eu serei contigo. E vem cá, eu gosto de ler a Bíblia e ficar imaginando, esforça-te, tem de bom ânimo, e eu serei contigo. E se eu não me esforçar? E se eu não tiver ânimo? Será que não estaria escrito? Será que eu não posso ler assim? Se você não se esforçar, se você não tiver bom ânimo, eu não estarei contigo. É claro que tem na Bíblia muitas vezes, não temas. É claro que tem na Bíblia, não temas, eu estarei contigo. Muitas vezes. Mas também tem na Bíblia, não estarei contigo. Então é importante que eu tenha sabedoria para me posicionar, para viver a bênção de Deus, para viver o sobrenatural de Deus. E Jesus diz no próprio livro de João que estava testando o discípulo. O que nós vamos fazer? Para ver o que o discípulo fazia, porque Jesus já sabia o que ele iria fazer. Na sua situação, se Jesus perguntar para você agora, o que nós vamos fazer? Talvez você, Senhor, eu não sei, o que nós vamos fazer agora? Mas Jesus já sabe o que precisa ser feito. Fique em paz. Quando nós olhamos e não encontramos, ou não visualizamos, não enxergamos saída, parece que não tem jeito. Deus já tem milhares de saídas para nós preparada. Ele já sabe o que vai fazer. Aí o que ele fez? Pegou os discípulos, pediu para pegar os pães, os peixes do garoto, e ele partiu, colocou nas mãos dos discípulos, partiu, deu graças, e os discípulos partiram o peixe, saindo dando um pedacinho de peixe para um pedacinho de pão para outro, um pedacinho de peixe para um pedacinho de pão para outro, e foi servindo a multidão. Só que tem uma coisa, o sobrenatural começou a agir, o pão não acabava, o peixe não acabava, ele ia se multiplicando. Te lembram a história do Velho Testamento? O azeite da botija, enquanto tinha vasilha, tinha azeite. Enquanto tinha vasilha, tinha azeite. E ele foi tirando e multiplicou o azeite. O azeite não acabava da botija. E a farinha da panela também não acabava. Deus multiplicou. Assim como ele multiplicou os pães e os peixes. É um milagre? Sim, é um milagre. Mas aquele garoto, ele fala-se muito pouco dele, mas ele é a chave principal do milagre, desse cenário. Porque ele tinha algumas coisas interessantes que nós precisamos ter, para também vivenciarmos o milagre. Pastor, o que eu vou fazer? Faça a sua parte, faça o que cabe a você, e aí, coloque-se nas mãos de Deus, e creia no milagre, creia na bênção do Senhor. Os discípulos partiram o pão e o peixe, e serviram a multidão. Só para encerrar a história, quando ele serve a multidão, todo mundo comeu, e quando disseram assim, agora vamos embora, Jesus falou o quê? Espera aí, recolha a sobra, para que nada se perca. Aí nós temos um princípio de economia. As pessoas querem ser abençoadas. Tem gente que é dizimista fiel e ofertante fiel. Pastor, eu tenho que ser dizimista e ofertante? Sim. Se você quer servir, isso é uma escolha sua, decisão sua. Você quiser ficar 20 anos na igreja, sem nunca dizimar, sem nunca ofertar, ninguém vai falar para você, irmão, vem cá um dia, depois de 5 anos, irmão, vem cá num canto. Você vem para a igreja, aqui você se alimenta, aqui você tem a casa, você tem o ar-condicionado, você tem a eletricidade, tem a campanha, tem o material, o irmão tem que contribuir. Isso nunca vai acontecer, nós não vamos fazer isso, não compete a nós, porque quem sustenta a obra de Deus, não é o meu dízimo e nem o seu, é o Senhor Deus, é Ele quem sustenta. Pastor, mas não é o dízimo? Sim, mas é Deus quem sustenta, porque Ele abençoa as pessoas que são fiéis, e quanto mais a pessoa é fiel, mais Deus abençoa. Tornai-vos a mim, eu tornarei a vós. Então Deus abençoa a pessoa, e ela vem, traz na obra de Deus, ela é fiel. A pessoa que não é fiel, Deus não tem compromisso com a vida financeira dela, não tem porquê, porque ela não caminha em fidelidade. Se ela não tem conhecimento ainda, tudo bem, mas se ela já tem um conhecimento,
ela já precisa agir pela fé. Porque ser dizimista e ser ofertante é fé em ação. Não é só falar eu amo meu irmão, é fazer. Não amemos apenas de palavra, diz a epístola de João, mas em atitude, em obra. E num tempo em que nós vivemos hoje, para a pessoa pegar das suas rendas, tirar do seu salário, o seu dízimo, a sua oferta de primícia, ela precisa acreditar, ela precisa ter fé, e Deus honra a fé dessas pessoas. Então eu preciso caminhar com fidelidade. É claro que eu preciso ser dizimista e ofertante. A prosperidade na área financeira passa por 3 princípios que não tem como. Se não for esses 3 princípios, não tem como Deus abençoar. Tem gente que é dizimista e ofertante, mas a vida não vai, as coisas não caminham. Porque o terceiro princípio que Jesus ensinou aqui é o princípio de administração. É pedir a sabedoria de Deus, a orientação do Espírito Santo. Você não pode, eu sou dizimista fiel, e eu ganho R$1.000 todo mês, pastor, só que eu gasto 2.500. Espera aí, se você ganha 1.000 e gasta 2.500, você está endividado. E para pagar esse 1.500 excedente, você vai ter que arrumar dinheiro em algum lugar, que vai trazer prejuízos no próximo mês, e vai aumentando, e vira uma bola de neve. Eu preciso pegar sabedoria a Deus. Tem pessoas que têm um projeto, têm um sonho. Qual é o seu sonho? Por exemplo, o Mateus está com um sonho aí, casar com a Samara. É o sonho dele. Tá, mas se ele tem esse sonho, é importante que ele saiba que a Samara falou para mim que também está sonhando em casar com ele logo. E se a Samara também tem esse sonho, os dois têm o sonho, já tem que começar a pensar nesse sonho. Não basta só sonhar e dizer, Deus, é o meu sonho. Tá, o que você está fazendo para o teu sonho? Tem que começar a trabalhar. Pastor, o meu sonho é comprar um carro novo. O meu sonho, mas não adianta, irmãos, ficar ouvindo na televisão aquelas pessoas falando assim, olha, por modo que eu estava da ponte, eu não tinha nada, e eu ganhei R$100, fui na igreja, dei os R$100, agora, isso mês passado, agora eu tenho 3 multinacional, eu tenho 2 carros, uma casa na praia, eu comprei um helicóptero, mas não tem onde pousar, porque eu preciso, não é assim, as coisas não funcionam assim. Você é fiel e vai caminhando em fidelidade, e você vai sendo levado por Deus a degraus mais altos, e cada degrau tem que ser celebrado, cada conquista tem que ser celebrada. Irmãos, princípio de pessoa de sucesso: celebre as suas conquistas, por menor que seja, celebre, faça do jeito que você quer, aquilo que te alegra, celebre as suas conquistas, chama um amigo, faz tudo que você conquistar, celebre, faça festa, nem que for sozinho, mas celebre. Então é passo a passo. Mas a pessoa que quer, ela tem que pedir para Deus, tem que orar, tem que ser fiel, mas tem que se preparar. Eu quero comprar um carro, mas eu não arrumo dinheiro nenhum. Todo dinheiro que vai, se sobrar eu gasto à toa. Eu não me preocupo em fazer uma economia. Eu estou esperando porque um dia eu li num livro e ouvi um testemunho de uma mulher que disse que na conta dela apareceu R$78.000. Irmãos, um dia, comigo aconteceu uma vez só. Eu fui no banco sacar dinheiro. Eu fui sacar R$50, eu tinha 100. Eu fui sacar 50. Quando eu fui sacar o dinheiro, quando eu passei o cartão, sabe aquela onde sai o dinheiro? Começou a sair nota de 100 e não parava de sair. Mas saiu bastante, saiu um monte. Eu juntava assim, não sabia o que fazer. Eu juntei, mas deu muito. Eu não sabia nem quanto era, mas não era meu. Aí eu fui no gerente, falei assim, vem cá, aqui ó, eu fui tirar, eu só tenho R$100 na conta, eu fui tirar 50, caiu um monte, que deve ter mais de 10.000 aqui, e não é meu. Sabe o que o gerente falou para mim? Não tenho nada com isso, o cartão não é seu, a senha é sua, o dinheiro saiu, então o dinheiro é seu. Aí eu falei, já que ele está falando que é meu, então eu vou gastar. Hora que eu ia sair do banco, me acordaram, ô raiva. Sabe, nem no sonho dá certo. Acorda, eu falei, não é possível. Deixasse eu gastar um bocadinho, depois me acordava. Então não é assim que funciona. Porque se isso aí você tem que ir lá reclamar, não é seu. E tem gente esperando, ela acha assim, eu vou reclamar, pastor. Aí o gerente do banco vai falar assim, eu não sei de nada não, dona.
Aí você fala assim, ó, foi um anjo que depositou. Não é assim. Então tem que ser fiel, tem que trabalhar. Aí você trabalha, seja dizimista, seja ofertante, trabalha para fazer sobrar, porque aquilo que sobra é o que Deus multiplica. Se você tem um sonho a conquistar, cada esforço do dia é importante para conquistar o seu projeto, o seu sonho. A Bíblia diz que tudo é possível àquele que crê, mas não é só crer e ficar parado, tem que acreditar e tem que caminhar, tem que confiar, tem que ir avante. Esse menino, meu irmão, pegou os 5 pães, pegou os 2 peixinhos e ele entregou. Se você tivesse lá, vamos falar sério, olha aqui para mim. A multidão, tudo com fome, só você com 5 pães e 2 peixes. O que você faria? Opção A: comeria logo, para ninguém tomar. Quem comeria logo? Vou comer logo antes que alguém toma, levanta a mão. Opção B: eu vou esconder, vou ficar bem quietinho para ninguém nem saber que eu tenho. Quem faria isso? Levanta a mão. Engraçado, o Dário e a Lorena são os dois que comeria tudo e ainda esconderia. Ah, vocês são sinceros. O menino, irmãos, ele entregou tudo para os discípulos. Quem entregaria, pastor? Que isso? Vou pensar nas pessoas, nos outros. 5 pães e 2 peixes, eu ia entregar tudo. Quem entregaria tudo? Levanta a mão. Faria como um menino. Meu pai amado. Gente, eu não estou entendendo, eu vou mais perto. Eu acho que tem alguma coisa errada. Olha, aqui é mais fresquinho, né? Vou pregar aqui mesmo. Lá está um calor, né? Olha que maravilha aqui. Gente, pelo amor de Deus, vamos participar. A maioria não ia fazer nada. Comer, esconder ou dividir. É 3 opções. Você tem que escolher uma. Sair correndo é esconder. Gente, será que eu vou ter que apelar? Igual a história que eu ouvi de um rapaz que o vizinho ficava roubando a senha do Wi-Fi dele direto. Ele mudou o nome da rede. Aí ele colocou o nome da rede. Clique aqui para aceitar Satanás. O vizinho era crente, nunca mais clicou, nunca mais roubou a rede. Eu acho que eu vou ter que apelar. Será que eu vou ter que apelar? Vamos lá. 3 opções. 3 opções. Dividir. Não, vamos começar não. Comer, correr ou dividir. Quem ia comer tudo? Levanta a mão. Pode ser sincero, eu comeria. Amém. Isso, glória a Deus. Ai, que bom. Pelo menos não está mentindo, eu comeria. Quem que ia esconder? Levanta a mão. Eu ia esconder. Valeu, ficar quietinho. Amém. Quem dividiria? Não, eu vou entregar. Levanta a mão. Amém. Graças a Deus. Amém. Eu entregaria. A maioria aqui, disse, eu entregaria tudo. Aquele menino, ele resolveu entregar tudo. Você acabou de falar, se você estivesse lá, você entregaria, como a maioria falou que entregaria tudo, então eu vou colocar como se todos tivessem escolhido essa parte. Lá você entregaria tudo. Mas se você entregaria tudo lá, o que você tem entregado hoje? Você tem entregado alguma coisa? Sabe, irmão, a gente fala, mas fazer é outra coisa. Toda pessoa que não acredita que vai ganhar na loteria, sempre fala, se eu ganhar na loteria, eu vou comprar uma casa para o João, comprar um carro para o Pedro, porque ele sabe que não vai ganhar, se ele ganhar ele foge. Então, o que você faria? Entregaria tudo. E hoje? Que parte da sua vida, da sua história, do seu tempo, das suas finanças, de você tem entregado em amor às pessoas? Sabe, irmãos, a oferta é importantíssima, oferta de primícias. Eu receber o meu salário, separar o meu dízimo, a minha oferta.
eu entendo que Deus multiplica. Lembra que eu falei esse dia do fator multiplicador de Deus? Se eu não entrego nada, não tem nada para multiplicar. Nada vezes nada é nada. Deus multiplica, mas quando fala em oferta, não é só dinheiro. Sabe aquele tempo que você tira para aconselhar um amigo? Você está ofertando, porque o tempo é a sua vida. Você está ofertando parte da sua vida para um irmão. Aquele trabalho que você faz, aquela equipe bonita que estava aqui hoje limpando a igreja, você viu o pessoal bonito? Maravilhoso, né? Está ofertando tempo, irmãos. Isso é um prazer. Você ofertar o seu tempo é um tipo de oferta. Então o que nós estamos entregando? Tem gente que não é dizimista, não ofertante, não se preocupa com ninguém, não visita ninguém, não discipula, não ora por ninguém, e ainda tem a cara de pau de falar: ô Jeová, me ajuda. A prosperidade de Deus é para você abençoar o outro. Então seja fiel. Irmãos, tem gente que vai na igreja e quando ele entrega o seu dízimo, a sua oferta, ele já fica logo pensando: eu vou te entregar tanto, peraí, quanto vai vir para mim? Parece, ele quer fazer parte da divisão. Para onde está indo o meu dízimo, minha oferta? Deixa eu ver o que chega até a mim. Ele quer saber o que chega até ele, quer fazer parte da divisão. Olha, sinto muito, mas você não foi chamado para fazer parte da divisão. Aquele garoto me entregou os pães, os discípulos, Jesus abençoou, colocou na mão dos discípulos, mas na mão do garoto não colocou nada. Na hora que foi servir a multidão, as pessoas comiam, e o garoto devia ter ficado pensando: mas peraí, meu pão e meu peixe, como é que vai ficar? Quando você coloca nas mãos de Deus, fique em paz. Olha só, Deus fez o milagre da multiplicação, e o garoto também comeu. Mas quando eles terminaram de comer, a Bíblia diz que sobrou 12 cestos cheios. Para quem você acha que foram os 12 cestos cheios? Ele não fez parte da divisão, mas fez parte da multiplicação. Deus te chama para fazer parte da multiplicação. Então seja fiel. Seja fiel em tudo aquilo que você propor. Tudo aquilo que você tiver no seu projeto, seja fiel. Aquele garoto nos ensina muitas coisas, mas muitas coisas, que nós vamos falar outro dia, vamos voltar a falar sobre esse garoto, para você ver muitas coisas que ele nos ensina, para que um milagre possa ocorrer na nossa vida. Então, seja fiel ao Senhor. Falando de finanças, a Bíblia fala mais de finanças do que salvação, do que Espírito Santo, do que oração. Existe mais de 2.500 citações sobre finanças na Bíblia Sagrada. Por que será? Porque Deus sabia que seria um dos problemas da fé de muitas pessoas. Na época de Jó, Deus abençoou Jó de uma forma tão grande que ele era o homem mais rico daquela região. E o que o diabo fez? O diabo tentou provar para Deus que o homem na miséria não louva o Senhor. Tirou tudo o que Jó tinha para ver Jó amaldiçoando a Deus. Passaram-se muitos anos, mas o diabo é teimoso, ele bate na mesma tecla: o homem na miséria não louva a Deus. Então por isso que ele trabalha para que as pessoas não tenham condições financeiras, para que ela fique endividada, para que ela desista. Por causa da condição financeira, por causa da dívida, as pessoas saem da igreja. Porque quando as pessoas ficam apertadas, está em dívida, irmão, tem que ajustar. Tem que ver quanto entra, quanto sai. Se fizer hoje uma conta, você sabe quanto você gasta por mês? A maioria das pessoas não sabe quanto gasta por mês. Porque teria que fazer a conta até da coquinha que ele toma na faculdade. Então ele não sabe quanto ele gasta. Mas quanto entra? Muita gente tem um salário fixo, então ele sabe quanto ele ganha, mas não sabe quanto sai. E às vezes a boca está escura, e ele nem sabe quanto sai, e tem saído muito mais do que entra. Então não tem uma administração. Logo, ele vai ter problema. Então ele precisa ajustar. E para ajustar, às vezes, precisa dar uma apertada num certo tempo. Irmãos, isso não é miséria, é sabedoria.
A pessoa, não, mas vamos, tem pastor que fala assim, não, vai, Deus te abençoa, dá o seu dízimo hoje, amanhã você vai ter o dobro, e a 100 vezes mais o mês que vem. E tem algumas pessoas que acreditam tanto que ela oferta 100 e faz na calculadora 100 vezes 100 e fica esperando no outro mês. Não é assim que funciona. Mas aqueles que têm caminhado em fidelidade, sabe o que eu estou falando? Tem gente aqui que é fiel desde criança, aprenderam o princípio. E às vezes tem que ouvir conversa fiada. Eu trabalhava na roça e, como eu era cristão, as pessoas sabiam, eu trabalhava muito. Eu gostava, para mim era uma competição. A gente trabalhava por empreita e eu queria ser o melhor. Tudo que eu vou fazer, eu quero fazer o meu melhor. E então eu trabalhava demais. E já ouvi pessoas falar assim, coitado, você é trabalhador, esforçado, aí pega seu dinheiro e tudo para levar para a igreja, para encher barriga de pastor. Eu ouvi isso uma vez numa pessoa. Mas eu aprendi o princípio da fidelidade. E nesse princípio de fidelidade, Deus nunca me desamparou. Deus sempre me abençoou. E nós precisamos, além de sermos fiéis, ensinar os nossos filhos a fidelidade. Ensine o seu filho a ofertar, nem que for 10 centavos. O que é 10 centavos? É uma oferta. A criança pegar, nem que for 10 centavos, vou levar lá na frente. Ela vai aprendendo o princípio da oferta. Os meus filhos não têm problema com ser dizimista, porque desde pequeno, eles foram ensinados a dizimar. Se eu dava 10 reais, eu já tinha dizimado desses 10 reais. Já não estava dizimado? Tá, mas você vai dizimar. Eu não precisava, estava dizimado. Mas para eles aprenderem um princípio. Aí quando está mais velho, já entende o princípio. E aqueles que caminham no princípio, vai vivendo as bênçãos de Deus. Existem duas coisas que você precisa entender e conhecer. Primeiro, a pessoa de Jesus. A pessoa de Jesus te prepara para morar no céu, te dá salvação. Tem muita gente que conhece a pessoa de Jesus. Às vezes teve uma vida difícil, complicada, não tinha sabedoria para nenhum empreendimento, passou uma vida às vezes com dívida, uma dificuldade, trabalhando da melhor forma que pôde, morreu. Essa pessoa pode ir para a glória? Pode, porque ela conhece a pessoa de Jesus, é que dá salvação. Mas existe outra parte que é os princípios de Jesus. Se a pessoa de Jesus te prepara para morar nos céus, os princípios de Jesus te prepara para viver aqui na terra. Aqui, para viver na terra, para colher, para ser abençoado, para ser um empreendedor, para ser abençoado nos seus negócios, na sua família, na sua casa, tem que aplicar os princípios de Jesus. E esses princípios passam pela fidelidade, no dízimo, na oferta. Pastor, eu creio, então seja fiel. Pastor, eu não entendo, busca orientação, não faça coisas que você não entende, mas procure ser fiel. Não é porque alguém acha, porque alguém falou, porque alguém disse, é a sua fé. Você não come e não colhe do plantio de outra pessoa, ou porque alguém disse ou falou, mas da tua atitude, da sua fé. Seja fiel, faça compromisso com Deus e seja fiel na obra de Deus. Irmão, você não pode achar que se você tem um cargo na igreja, aí já tem um trabalho. Por exemplo, alguém é do louvor. O pessoal do louvor se esforça, não é fácil ser do louvor. Para ser do louvor, só tem que ensaiar. O pessoal veio hoje, que horas? 10 para 5, tinha que estar aqui, né? 10 para 5. Para 6, perdão. É 5h50, 10 para 6. Está aqui, ensaiar e tal. E essa correria toda, a pessoa fala, já estou bem, já estou fazendo a obra de Deus. Ativismo não é mesmo que espiritualidade, fidelidade, tempo com Deus. Tem que ter o seu tempo com Deus, tem que se envolver na obra de Deus e tem que trabalhar na obra de Deus. Aquela pessoa do teu trabalho, sabe aquela pessoa da tua família, talvez até o teu pai e tua mãe, que você já desistiu? Ai pastor, misericórdia, Ave Maria. E eu desisti do meu pai, Nossa Senhora. Tem uns crentes assim. Ah, mas eu já orei, jejuei muito. Irmão, eu sei o que é isso. Irmão, sabe o que é você levantar 4 da manhã, pegar um caminhão 5 da manhã, ir para a roça, trabalhar no pesado, cortando cana, e ficar das 4 da manhã até meio-dia sem comer nada, às vezes ficar tonto, passar mal, jejuando para o seu pai se converter? Você sabe o que é isso? Eu fiz muitas vezes. E eu digo porque teve vezes que eu pensei assim, quer saber de uma coisa? Já fiz minha parte. Se eu pensei assim, muita gente pensa. Até eu entender que a minha parte é enquanto eu viver.
Enquanto a pessoa da tua família viver, lute por ela, porque agora ela pode viver aqui 70 anos, 80 anos, mas depois é uma eternidade com Deus ou sem Deus. Então não desista dela, não desista da tua família. Pastor, lá em casa é um caso perdido. Irmãos, isso é conversa dos infernos. Já falei logo dos infernos para inferno no plural, porque parece que tem um monte de inferno para ter essa conversa. Não existe caso perdido. Ah, pastor, o senhor não sabe, tem um parente meu que está nas drogas, orei tanto, morreu nas drogas. Esse foi um caso perdido, já foi direto para o inferno, deve estar tomando um cachimbo lá na lareira dos infernos. Não é assim que funciona. Talvez a palavra e a oração que você fez, alguns minutos antes de morrer, que seja segundos, ele conseguiu se arrepender, aceitar Jesus, pedir socorro, e talvez está lá no paraíso esperando você, por causa da tua oração. Então, trabalhe, isso é oferta. Envolva-se com as coisas de Deus, envolva-se com a obra de Deus, trabalhe, participe. As pessoas hoje estão nas igrejas querendo ver o que a igreja oferece para ela. Se a igreja não oferece uma coisa legal, ela vai para outra igreja. Se não oferece, ela vai para outra. Mas espera aí, o que você tem para oferecer para Deus? Você tem muitas coisas. Aquele menino se prontificou. Eis-me aqui, Senhor, está aqui, ó, é tudo que eu tenho. O Senhor pode usar. E ele não ficou desamparado. Então, se esforce, faça o seu melhor. A sua vida aqui na terra, eu não sei. Alguém aqui tem algum problema com a idade? Pode falar a idade para mim? Quem? Problema não, eu falo a minha idade. Não jovem, né? Porque jovem gosta de falar a idade para jogar na cara da gente. Tem 22. Não, estou falando quem tem mais de 40. Quem tem mais de 40 e pode falar a idade? Irmã, essa irmã é uma benção. Quantos anos a senhora tem, irmã? 7.4, com muito orgulho. Amém. Glória a Deus. Pode falar, irmã. Quanto? Ganhou! Ah, não, não é competição, não é competição. 74, 80 anos. Irmãos, o que é 74, 80 anos comparado com a eternidade? É basicamente nada, nós estamos falando de eternidade. Esse tempo que nós temos, é um tempo que Deus nos deu. Deus me abençoe, para que eu possa um dia chegar, quem sabe igual a irmã Nelza, a 70 anos, quem sabe igual a irmã aos 80 anos, nós não sabemos, ela sabe que chegaram, agora nós não sabemos. Eu tenho 40 e... A Miriam está sabendo mais que eu. Que 48, Miriam? Se acerta e erra. 47, Miriam. Não, vou fazer, não quer dizer se eu morrer antes. Eu posso morrer antes de setembro. Jesus pode voltar. Então a gente não sabe. Mas irmãos, eu não sei mais quanto tempo eu tenho. E esses anos é o tempo que nós temos de vida. Então a nossa vida é medida pelo tempo. Então a sua vida nada mais é do que tempo. Quando você morrer, acabou o seu tempo. E o salário que vem na sua mão, você recebe por causa do seu tempo dedicado ao trabalho. Ah, eu trabalho de tal hora a tal hora. E se trabalhar mais uma hora, por exemplo, na Sensortec, deu, que hora que fecha o comércio lá? 6 horas? Se a pessoa ficar 6h10, tem hora extra. Aí eu quebrei o Gonçalo, hein? Vai somando, de 10 em 10, no final tem 1 hora extra, 2 horas extra. Porque ganha pelo tempo. O salário é pelo tempo. E o tempo não é a vida? Não, pensa comigo. É o tempo de vida. Por exemplo, eu tive 40 anos, eu trabalhei, se fosse contar toda hora, 16 anos, foram 16 anos de tempo dedicado a um trabalho. E quando eu recebo o salário, é uma paga pelo tempo que eu dediquei trabalhando. Agora, quando eu separo, irmãos, parte desse salário, diz-me oferta, eu estou tirando parte do meu tempo, da minha vida, eu estou entregando a minha vida por outras pessoas. Um dia, o Altieri ficou sabendo que a quadrangular estava aberta, ele veio. Quando você veio para já era evangélico já, né?
Não? Aceitou Jesus aqui? Aceitou Jesus na Quadrangular, fica melhor exemplo ainda. E por que ele aceitou Jesus aqui na Quadrangular? Porque tinham pessoas aqui que dedicavam o seu tempo, a sua vida, sendo fiel no dízimo, na oferta, e as portas estavam abertas, e ele teve oportunidade de vida, por causa de você que aqui já estava. Aí ele chegou e entendeu, puxa, eu estou aqui porque as pessoas mantiveram essa obra, hoje ele é um dizimista ofertante fiel, então outras pessoas vão chegar aqui por causa dele, e como ele foi fiel, Deus deu a Patrícia para ele. Há quem diga que é aprovação, mas eu digo que é bênção, porque a Patrícia sempre foi uma bênção. Pensa, irmão, pensa numa menina abençoada, é ou não é, Gonçalo? Amém. Gonçalo sabe que trabalhou muito lá. Irmãos, é a nossa vida, o nosso tempo. Então, ser dizimista não é levar dinheiro para a igreja, é muito sério, é muito importante. É claro que a obra é mantida pelas finanças, não tem como, se não tiver dinheiro, fecha as portas. Deus não vai mandar um anjo abrir o teto na hora de um louvor e jogar o dinheiro para pagar as contas, não. Mas Deus abençoa as pessoas que são fiéis para tornar a casa do Senhor. Quando você oferta, quando você dizima na obra de Deus, uma parte fica aqui, uma parte vai para a região, uma parte vai para o estado, uma parte vai para o Brasil e uma parte vai para o exterior de missões. É dividido em 4 partes, toda a entrada que vem nessa igreja, 4 partes. Tem pessoas que estão sendo abençoadas lá na Angola, porque você é fiel aqui e você nem sabia. Quer dizer, é a obra de Deus sendo levada através da minha fidelidade. Nós temos uma canção sobre oferta que diz assim, sobre missões. Se você não pode ir, pastor, eu não tenho como fazer missões lá na China, eu tenho meu trabalho, não dá para eu ir. Se você não pode ir, você pode enviar. E eu envio com as minhas finanças. Então seja fiel, é princípio. Agora, pastor, eu não acredito em nada disso. Fica à vontade. Mas eu venho na igreja, amém, Deus te abençoe. Mas é princípio. E você vai comer dele ou não. Mas aí a escolha é sua. Mas seja fiel. Ninguém perde por ser fiel ao Senhor.